Então, pessoal, hoje nós estamos mais uma vez iniciando o estudo do Obreiros da Vida Eterna, capítulo 19. Nós já estamos no capítulo 19, então dando continuação. Mas primeiro nós vamos fazer a oração de abertura. Então, vou fazer a oração. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso modelo e guia, abençoe o nosso estudo, ilumina as nossas mentes, dai-nos o discernimento e a sabedoria, para que nós compreendamos essa leitura da forma como deve ser, para que absorvamos os ensinamentos e consigamos retê-los para que sejam aplicados em nossas vidas diárias. Se conosco, Senhor Jesus, nessa noite, abençoa nossos irmãos que não podem estar conosco por qualquer motivo, que todos, cada um deles, receba a Tua luz, o amor divino e a Tua paz em seus corações. Agradecemos essa oportunidade e aos espíritos benfeitores que gentilmente estão aqui nos assistindo nessa noite. E assim, unidos num só propósito de aprendizado, de paz, de desenvolvimento, pedimos aos bons espíritos, a Jesus nosso Mestre, a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje, sob a guia e a direção da espiritualidade maior, que assim seja. Então, eu vou fazer um share aqui do resumo que o Leandro nos deixou, tá? A serva fiel. Então, ele pôs o resumo. Após sofrer um choque sedativo, o espírito recém-libertado de Cavalcante encontra-se em um estado enfraquecido e confuso. Ele se debate com questões básicas sobre sua identidade e existência, indicando o impacto de seus vínculos terrenos anteriores. Jerônimo explica a André que substâncias como remédios e drogas têm propriedades energéticas que influenciam tanto o corpo físico quanto o espírito, afetando particularmente o perispírito, o corpo espiritual. Esse princípio, explica Jerônimo, moldará a medicina do futuro, onde o uso da energia eletromagnética na cura se tornará central. Ele compartilha que o corpo físico, embora temporário, serve como uma ferramenta para a evolução do espírito, e que o sofrimento espiritual, como o de suicidas ou viciados, pode persistir após a morte devido a seus apegos. Neste capítulo é também abordada a importância do desapego e do crescimento espiritual, enfatizando que a jornada do espírito está entrelaçada com suas experiências materiais. À medida que a condição de Cavalcante melhora, ele se envolve em um intenso questionamento sobre assuntos espirituais, buscando clareza sobre a vida após a morte, o julgamento divino e os ensinamentos da Igreja. Seu mentor espiritual, Padre Hipólito, responde pacientemente às suas perguntas, oferecendo orientação de maneira respeitosa e atenciosa. Enquanto isso, a narrativa muda para Adelaide, uma dedicada trabalhadora espiritual que está chegando ao fim de sua vida na Terra. Ela está cercada por seus mentores e ajudantes espirituais, incluindo Zenóbia, que a ajuda a enfrentar os desafios emocionais da morte. Adelaide está preocupada em deixar para trás seu trabalho terreno e as pessoas que ajudou. Mas Zenóbia lhe assegura que a morte não deve ser temida, mas vista como um processo natural que leva à renovação espiritual e a um crescimento mais profundo. O capítulo reflete sobre a transição da vida para a morte, a importância da preparação espiritual e os
desafios de liberar os apegos terrenos para abraçar a próxima fase da existência. Ele transmite um profundo senso de compaixão e necessidade de orientação espiritual à medida que se aproxima o fim da vida. Belo resumo, né? Muito bom. Agora a gente já pode tirar isso aqui, fazer o share agora da outra página. Aqui. Só vamos para cima um pouquinho, um parágrafo, só para a gente relembrar, tá? Então a gente está falando aqui sobre a irmã Adelaide, né? No finalzinho, né, ela recebeu até a visita do Bezerra de Menezes para dar um suporte para ela ali na hora que ela estava meio receosa, né? Como estava no resumo. Então, aqui, ó, a desencarnante, que é a Adelaide, tornou ao corpo, né? Porque ela tinha se desdobrado e agora ela voltou ao corpo. Ela se desdobrou e conversou com os amigos espirituais, né? Recebeu alguns conselhos. Ela estava meio em dúvida, estava meio receosa. E aí ela retornou ao corpo, bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite, né? Que eles tiveram. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira, dentro do novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Então, é aquela melhora que, né, a gente tem antes da morte, né, aquela preparação, né, até para a família também, desapegar um pouco, para o próprio enfermo desapegar. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo pela atuação do sono. Nossa, que lindo, gente! Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei, curioso, que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos a notar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Que coisa linda! Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada num extenso salão de estudo e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforços. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Olha que interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ok. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos,
sem o assédio de correntes mentais inferiores. Essa limpeza acho que era a nível energético, né? É também material, porque olha só, luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Cada um tem a sua, né? Conservamo-nos junto de todos, em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide, extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tive, então, oportunidade de verificar, mais uma vez, o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e culto reservatório de luz. Finda a saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ociosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Adelaide apenas restituirá maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor com um ânimo inextinguível. Quanto a vós, não movideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Quer dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos. Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem.
mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Alguém gostaria de comentar? Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos deduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que inquietais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais, em favor de vosso indesejável estado d'alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização. E pretestais orfandade espiritual simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida terrena. My God. Então, ela está meio que dando aqui uma bronquinha, né, nas abnegadas, nas irmãs que estavam lá, né, que estavam sentimentalmente, assim, não querendo, né, que a companheira fosse embora, como que ela diz, para que elas não precisem tomar para si as tarefas, né, que a Adelaide desempenhava, e pela confiança que elas tinham na Adelaide, pelo depósito de atividades, ela provavelmente liderava as atividades e tomava o rumo de tudo, e aí elas acho que começaram a se sentir meio órfãs, né? Mas a irmã está dando aqui uma chamada que até isso, né, em excesso, pode não ser bom, né? Elas tinham muito amor pela companheira de trabalho, né? Pela Adelaide, muita devoção, tudo, mas chegava a idolatria, como se só a Adelaide fosse capaz de fazer tudo isso. Interessante que eu estava pensando nisso hoje, né? A gente, sem perceber, às vezes acaba idolatrando, né, os nossos palestrantes, né, quando eles vêm, a gente fica naquela euforia, naquela coisa, e são só irmãos, né, que têm uma missão, né, que estão aqui conosco na Terra, e às vezes a gente até deixa de ver alguém que está ali do nosso lado, que também tem uma missão, mas uma missão mais, assim, discreta, para idolatrar alguém que está bem longe e que tem uma missão um pouco mais visível, né? Que é mais visível. E às vezes as maiores missões, elas são, como o Haroldo diz, são as missões silenciosas, né? Que a gente às vezes deixa até passar, nem vê. Então, o que eu pego para mim dessa leitura é tomar cuidado, né? A gente pode admirar, mas não achar que essas pessoas não podem ir embora, que elas têm o direito de ir embora, é isso que ela está querendo dizer, ela tem direito de deixar o maquinário, né, retornar para a natureza, e como ela está dizendo, é fruto de um egoísmo que a gente tem interior, não querer que a pessoa vá e deixe essa lacuna que precisa ser ocupada por alguém, né, por alguém que tenha a coragem, a iniciativa e a firmeza para fazer. Alguém gostaria de comentar? Eu não estou vendo quem ergueu a mão. Quem quer falar? Sou eu. Olá. Não, só para comentar, olá, boa noite a todos, que eu acho que todo o excesso esconde uma falta, né? Quando tem essa coisa da idolatria tão
tão louca, que a gente vê tanto, diga-se de passagem, eu acho que eu sempre tomo muito cuidado, que eu acho que sempre tem um buraco faltando para quem tem essa olhar para o outro é muito mais fácil do que olhar para si mesmo, né. Então, só queria botar esse pensamento para fora. E a gente tem que tomar muito cuidado também, assim, no movimento espírita, né? Porque Jesus é o nosso guia e modelo, né? A gente pode até se inspirar no outro, mas não idolatrar, porque o outro é capaz de falhar. E aí, como é que faz? Se você idolatra o outro e ele falha, você falha também? Não, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E eu penso muito nisso também, em valorizar quem está do meu lado ali na descrição, no dia a dia, no trabalho comum, né? Porque às vezes no grupo é muito fácil a gente trabalhar e ficar animado quando o grupo está cheio de gente, quando tem um palestrante que vem, um expositor, mas aquele que colabora ali no dia a dia, que está ali, faça chuva, faça sol, às vezes quando tem pouquíssimas pessoas, como agora aqui, né, a gente tem que valorizar da mesma forma, porque são essas pessoas, esses irmãos que são, que não deixam, né, o trabalho findar, né, se esvair, não deixam, como se diz, a peteca cair, para que, quando a gente receba esses expositores que são mais famosos, quando a gente tenha eventos, a gente tenha condições de recebê-los, né? Se o grupo só funciona, uma casa espírita só funciona na hora, no dia que tem eventos, já pensou, né? E não é também esse o propósito, né? Não é essa a proposta do espiritismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com a idolatria. Eu tenho admiração, mas eu tento me policiar bastante. Eu já vi gente falando assim que o Divaldo não pode morrer. Tadinho, não tem direito, né? O que a gente tem que pensar é que a gente... Vamos continuar o trabalho dele, que ele começou, né? Vamos fazer por onde? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, tá bom. Preceptuais, orfandades espirituais, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores, né? Jesus mesmo disse, vós sois deuses, né? Nós todos somos capazes, né? De atingir o mesmo estado que ele atingiu, é só a gente continuar caminhando, né? Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vós encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha, após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido, pelo alto relaxamento, na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebráveis, inelutavelmente, na jornada de ascensão? Não vos fartaste ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou
nos pórticos da legislação antiga, o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderes da irmã devotada e digna servidora, que vos precederá na jornada liberativa. Ou seja, vocês também vão vir, né? Vai chegar a hora de vocês. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz de orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Então, ela mordeu e agora vai soprar. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda prudência resulta em desastre. Toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, das maravilhosas flores da estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer baldos de valor próprio. Erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos, em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade, para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Alguém gostaria de comentar? Então, vamos prosseguir, né? Zenóbia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto os apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora da instituição de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmam mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades talvez invencíveis para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos no trabalho da extensão do Evangelho Purificador. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras. Ou seja, vocês também têm que trabalhar, têm que fazer, não é só ela não. Como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação.
Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Alguém gostaria de comentar? Não? Então prosseguimos. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo espiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Nossa, já não estava mais dando mate, né? Não estava combinando tanto, ela já se elevou um pouco mais e já estava com dificuldade de parear, né, com o corpo físico. Que interessante, né? Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como pássaro a sentir a extinguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afável o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal de permanente socorro magnético ao qual o afluxo dessas torrentes alimentavam, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. Interessante. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante novamente abatido e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, e mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Que coragem, meu Deus, dispensar ali. Eu acho que eu grudava nos benfeitores. Alguém gostaria de comentar? Não, só rapidinho dizer que como é importante o equilíbrio, né? Dos dois lados, né? Ela se levou tanto que para voltar ficou difícil, né? Então, eu achei interessante o lado. A gente só acha que o equilíbrio só serve para um lado, mas aí mostra que é para os dois, né? Então, achei essa parte bem interessante. Muito interessante. E também é interessante o fato de que ela precisa voltar para o corpo para desencarnar.
porque a gente podia pensar assim, ela podia já ficar de vez, já está fora, já se elevou, já não está mais compatível com o estado do corpo aquilo, físico né? dela, podia já ficar, mas olha só, até ela tem que voltar, né, ocupar o corpo para conseguir, para passar pelo processo Completo, completo, né? né? É muito interessante. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa, eu também não. Sem concurso alheio, mas o orientador vem ao socorro da minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Nossa, muito lindo. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denudada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite. Será que é devotada aqui? A devotada batalhadora? Não, não conheço essa palavra, denudada. Da batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na costa, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu, em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Belíssimo esse capítulo, né? Muito, muito lindo. Alguém gostaria de comentar? Então vamos para o próximo. 20, né? O capítulo 20, nós vamos iniciar ação de graças. Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência de sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas, entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava à distância, no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Estavam com saudade, né, da colônia espiritual onde eles viviam. Em todos nós preponderava o júbilo decorrente da tarefa exemplarmente realizada, mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar, na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Nossa, que delícia! Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas, confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda de luz divina,
comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. Delícia. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria, dando-nos as despedidas. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões do entendimento fraternal. A gente, quando vai a eventos, né, espíritas, assim, grandes, a gente, é tão gostoso, a gente às vezes se sente tão bem que não quer voltar para casa, né? Agora, imagine eles no plano espiritual, né? Aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Como deve ser gostoso, né? Assim, essa atmosfera, como deve ser boa. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e, como sempre, veio até nós bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta, naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graças que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa, comovida. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo, longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te, o tesouro inapreciável de bênção celeste, teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito teu inesgotável amor, acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia, de nossas paixões amargurosas e milenárias. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra.
Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retire o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde ao influxo de tua benignidade retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguimos sensibilizada e prosseguiu. Deixa eu só ver até onde que a gente vai, senão a gente pode deixar para continuar na próxima semana. Acho que dá para só ler o final da prece, né? Agora, Senhor, assinalando os nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam as mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime, ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. Que ela está orando pelos benfeitores também, né? Pelos mentores. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-nos em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Então, aqui a gente está terminando a prece, lindíssima, belíssima, muito linda, da Adelaide, né, que é um espírito extremamente evoluído, né, na Terra. E na semana que vem a gente pode continuar. Alguém gostaria de comentar? Se ninguém quiser comentar nada, a gente vai para a oração. Muito bonita a prece, muito emocionante, né, muito lindo esse capítulo, muito lindo. Esse é o livro inteiro, né, belíssimo. Então, a gente vai fazer a oração de encerramento. Alguém gostaria de fazer? Eu vou fazer. Se ninguém gostaria de fazer, eu faço. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria que mais uma vez chegamos ao final do nosso estudo. Graças damos por essas bênçãos, por esse lindo capítulo que nós acabamos de ler, pela oração, pela história dos nossos irmãos, da nossa irmã Adelaide, tão bonita, tão inspiradora, que nós possamos reter desses ensinamentos o que nos será útil, né? A nossa jornada, que nós possamos seguir o exemplo dos ensinamentos ensinados através das histórias contadas. Abençoa o nosso dia a dia, dai-nos sabedoria para lidarmos com as situações que nos surjam, que a nossa fé e a nossa esperança seja sempre renovada e que nossa confiança de que deveremos prosseguir, tendo firmeza, perseverança, também se renove através de Ti,
dos benfeitores espirituais e desse estudo. Que nós apliquemos tudo em nossas vidas, que nada seja em vão. Pedimos assim que abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, o país que nos abriga e todos os nossos irmãos nos 4 cantos dessa terra, que a tua paz se instale em todas as mentes e corações, que a tua luz brilhe e resplandeça sobre cada um de nós, iluminando-nos individualmente e coletivamente, e que o amor divino se faça entre nós e permeie as nossas relações do dia a dia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e aos benfeitores espirituais que estiveram conosco. E que assim seja. Amém. Amém.